Na vida em sociedade são muitas as situações que incomodam. É verdade. Algumas dessas situações são causadas por um simples motivo: falta de educação. Dizem que ela vem de berço, e não é verdade? A boa educação é um fator fundamental na vida de todas as pessoas. Por favor, muito obrigado, com licença. Essas são só algumas das muitas palavras que se deve dizer ao chegar em um ambiente com outras pessoas. Mesmo assim, é um costume deixado de lado por muita gente. Até aí, tudo bem. Mas e quando a falta de educação e os maus hábitos acabam atrapalhando a vida dos outros? Aí já é motivo de repensar a vida em sociedade. Muitas pessoas ignoram as lixeiras de rua mesmo quando estão bem perto e preferem sujar o chão. Ah, é só um papelzinho. Uma latinha vai fazer diferença? A resposta é simples: sim, é claro que vai fazer diferença. Esse é um problema tão grave que teve que virar motivo de multa em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, que aderiu à lei do lixo zero. E o que falar do trânsito? Sair para o trabalho virou sinônimo de estresse em muitas cidades brasileiras. Algo que também chama a atenção de forma negativa é o descaso de muitas pessoas com os direitos dos outros. Seja no banco ou em qualquer outro lugar, há quem seja capaz de ignorar as várias pessoas na fila. O modo mais civilizado de esperar. Idosos, mulheres grávidas, portadores de necessidades especiais, não existe prioridade para os mal educados. Nos shoppings e supermercados, o problema se repete. Para facilitar a vida de algumas pessoas, foram criadas as vagas preferenciais. Mas basta um olhar mais atento para perceber que não estão parados ali apenas os que precisam. É o já conhecido jeitinho brasileiro de resolver as coisas, que vem acompanhado da certeza da impunidade. Há como reeducar uma sociedade em que a falta de educação é frequente? É o que vamos discutir agora no Assunto em Debate. Você, assinante, é o nosso convidado para participar do nosso debate, que começa agora. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário, então contar a sua história. É só entrar no nosso site g1.com.br/globonews ou então ligar para a nossa central de atendimento no telefone 4002-2884. Custa de uma ligação local de qualquer lugar do país e já tem assinante participando. A gente vai ver alguns comentários aqui no telão para abrir o nosso debate. A Edilene fala o seguinte: bom dia, boa tarde ou boa noite, não cai o braço, só alimenta a alma. Todos somos condicionados a pequenos gestos de cordialidade, porém, infelizmente, hoje as pessoas estão muito reclusas ao mundo tecnológico. Outro comentário: infelizmente o brasileiro é mal educado e essa falta de educação está presente em todos os setores. A opinião do José Roberto. Mais um comentário de assinante que já participa do nosso debate. O brasileiro não percebe que se for bom, todos seremos bons e o mundo será melhor. Mas faz errado e ainda reclama. Nunca seremos um país de primeiro mundo ou isso tem conserto? Pelo visto, só com penalidades pesadas em todos os níveis. O Lênio que dá a opinião dele aqui pra gente. Lênio, é certamente abordando algumas multas, né, que estão sendo aplicadas agora para quem joga lixo no Rio de Janeiro, por exemplo. A falta de educação do indivíduo é a falta de percepção do outro, ou seja, dificuldade de conviver em coletividade. Opinião do André. Mais um comentário: uma das maiores provas da falta de respeito e educação do brasileiro é a maneira como as pessoas enfrentam o trânsito nas ruas. Não só dos grandes centros, como até em pequenos municípios. O Rinaldo dando a opinião dele aqui pra gente. Aqui no estúdio a gente recebe a escritora e psicóloga Tânia Zaguri. Tânia, muito bom dia. Bom dia, querido. Só uma correção, eu sou filósofa, não sou psicóloga. Ah, tá. Mas obrigado não tem aí pela problema. correção. Então... Tânia, parece que o estresse virou a desculpa universal para os comportamentos indesculpáveis, né? Aí, hoje em dia, tudo a culpa é do estresse. Eu fico me perguntando se as pessoas percebem que elas estão sendo mal educadas ou a falta de educação não é considerado hoje em dia mais um erro tão grave assim. Na verdade, há uma confusão, né? O que acontece é que a gente caminhou de um formalismo muito grande que existia até meados, final do século passado, para uma relação mais informal entre as pessoas. E isso muitas vezes é compreendido como falta de educação, como se fosse sinônimo. Você ser informal não significa ser mal educado, não significa deixar de dar bom dia, boa tarde, boa noite. É que as pessoas eram excessivamente formais, né? Então caminhamos para isso, que foi uma coisa boa, mas como sempre, o exagero é ruim. Agora, não é apenas essa questão do informalismo, há também uma questão de aprendizagem.
O ser humano não sabe, não nasce sabendo as regras sociais, o que é considerado boa educação, polimento, isso é aprendido. Então, sempre há esperança, né? Agora, bom, tem né? que haver uma ação da família e da sociedade. Né? Senão, a impunidade, que é um terceiro elemento, acaba fazendo com que as pessoas não achem importante, né? Pois é, Tânia, aqui para você no telão. Eu sempre ando de ônibus e geralmente ficam pessoas ouvindo músicas no alto-falante. Posso pedir para as pessoas colocarem um fone de ouvido? O fato delas ouvirem músicas sem fone de ouvido configura a falta de educação? É a pergunta do Gabriel de Brasília. Com certeza que sim, né? Eu acho que o princípio básico é que a gente tem que pensar no outro, né? Primeiramente, eu vou fazer isso. Isso vai incomodar alguém? Então, isso é um hábito que se forma desde pequeno. Eu digo assim, ensinar valores, como foi colocado aqui, que é tão fundamental, é o primeiro trabalho da família. Agora, a melhor maneira de ensinar isso é pelo exemplo. Então, se um pai não cumprimenta o porteiro todo dia com cordialidade, se quando ele entra no elevador ele não espera as pessoas saírem, ele está com o seu filho está aprendendo pelo exemplo. Então, eu acho que a primeira coisa importante é, se nós fazemos com os outros o que a gente não gosta que façam conosco, a gente está dando um exemplo de incivilidade. Então, não adianta dizer para o filho, faz isso se você não faz. Essa é a primeira coisa. Eu acho que o segundo exemplo, e essa pergunta tem a ver com a questão da impunidade. Na verdade, aqui no Brasil se faz muita lei. Então, nós temos lei, inclusive para os idosos, tem lugar especial nos aeroportos, né? Até estacionamento tem lugar para idoso, lugar para pessoa com deficiência. O problema é que as pessoas percebem, tanto pelo nível macro, né, que a gente vê tanta impunidade em todos os níveis, até de pessoas que deveriam representar, né, o povo. Então, isso ocorre que as pessoas começam a achar que pode tudo, né? Então, é isso que você citou, de botar um carro pegando 2 vagas, é flagrante que ele está invadindo o direito do outro. Mas como não há, né, punição, a mesma coisa. A gente hoje tem até medo de falar com alguém no cinema ou no, né, ônibus, como a Cidade perguntou, porque a gente tem medo de apanhar, né? Porque a impunidade é o quarto fator dentre esses que nós citamos. O brasileiro é mal educado e isso é notório pelas atitudes na rua. É a opinião do Carlos Santos. Próximo comentário diz o seguinte: a educação vem da criação e da influência da escola. Nosso país não tem disciplina, devemos ensinar as crianças a ter respeito e disciplina. Opinião do Pedro Martins. Próximo assinante, uma solução à falta de educação seria a volta da matéria moral e cívica na grade curricular, desde maternal até o doutorado. Vai dizer que dá a opinião dele aqui. Não acho que os brasileiros sejam como iguais e por isso não vejam como iguais, não se vejam como iguais, por isso sentem que podem desrespeitar os outros. Não há muito senso de comunidade. Carolina. Agora tem uma pergunta aqui, Tânia, para você de assinante. Eu me sinto extremamente incomodado quando ando na rua e tem alguém fumando. Não é crime fumar na rua, mas é muito chato. O que quem fuma e quem passa por perto pode fazer para evitar o mal-estar? Pergunta do José. Bom, pessoalmente eu acho que o Brasil nesse ponto avançou bastante, né? Hoje em dia os fumantes, houve uma diminuição grande, né, de fumantes, e os que fumam têm lugar muito restrito, né? Eu acho mais importante a gente diferenciar o seguinte: por mais dinheiro que se coloque em educação institucional, isso não vai resolver o problema, porque o problema é de formação, é de pequeno que se torce pequeno. Então você tem que ensinar teu filho a olhar o outro, a pensar no outro. A escola ajuda muito nisso, mas basicamente, é como eu disse, é a família que tem que fazer isso. E não precisa de muito tempo e nem dinheiro. Se fosse assim, quem tem doutorado, todos seriam super educados, e não é verdade. Então, isso é uma coisa também de coração, que a gente ensina a criança a aprender a ver, a olhar o outro, não é? Fazendo, dando o exemplo e ensinando para os filhos. Eu acho que essa que é a base, né, que muda a sociedade. A gente muda a sociedade educando, só né? cumprir um manualzinho de regras, seja uma convicção pessoal, né? Que as pessoas passam quando ninguém está olhando. Porque às vezes uma criancinha de 2 anos, por exemplo, a minha neta tem 2 anos,
ela já agradece as coisas, ela é obrigada, ela fala, dá licença. Mas Por e quem quê? não? Ela tem Porque- 2 anos. E quem já é adulto? Por exemplo, a educação, a gente Aí sim. pressupõe que a educação, então, esse É o bom a hábito base. pode ser aprendido. Com certeza. Dá para mudar Com certeza. uma ação? Aí é que entra aquelas outras coisas, né? Mas aí o que a Ana falou, só te interrompendo um pouquinho, parece que a pessoa nunca identifica que ela está errada, ela nunca reconhece o erro É em si. preciso Aí essa isso. a Então, é dificuldade, uma né? conjugação de coisas. Se ele não recebeu em pequeno, então é preciso, primeiro, que todos nós brasileiros comecemos primeiro por uma autoanálise. Será que eu faço o que eu quero que os outros façam? Esse é o primeiro passo, é uma conscientização. Então, eu acho que funciona, além do que eu falei da infância, você começar de cedo, para quem não aprendeu, você começa a mostrar, por favor, você não precisa brigar com a pessoa, né? Não é só punição, mas, tipo assim, um momentinho, eu estou saindo, quando você está saindo do elevador. E se você faz isso com educação, com gentileza, eu acredito na gentileza, zero gentileza. Você faz isso com um sorriso, um minutinho, estou saindo já. A pessoa Você educa o outro. Exatamente. Eu acho que Eu vai costumo um fazer falar pouco de por nada. aí. Assim, eu abro a porta para a pessoa passar. A por pessoa nada. passa começando a falar por nada, de nada. Então, vamos comentar. Mesmo que ela não me agradeça. Uma coisa que me incomoda muito, moro no Rio de Janeiro e sou frequentemente mal atendido em lojas e restaurantes. Estou consumindo e comprando, mas parece que estão me fazendo um favor, Marcos. Acho que essa é a sensação de muita gente. É, mas aí é um outro aspecto, né? Que é o aspecto de formação de mão de obra, né? Isso pode também ser treinado, né? Eu acho que quem é o dono do estabelecimento que recebe uma queixa desse tipo pode perceber que, de repente, os seus funcionários precisam de um treinamento. E existem outros fatores que influenciam aí, não é apenas a questão da má educação. Moderação, às vezes a pessoa está numa coisa que não justifica, né? Mas, digamos assim, não é tudo que é causado por uma falta de educação. Pode ser também a questão que nós estamos vivendo hoje, né? Dessa grande queda na qualidade Mas do, acho que é do o que ele está trabalhador falando é que brasileiro. quem recebe isso recebe como uma falta de educação, Lógico, porque com o outro está ali para certeza. atender. Mas né? aí a gente também tem a obrigação de dizer assim, querida, você está me atendendo muito mal, eu vou para outra loja, é isso que você quer? Né? Eu acho tem que que vale falar. a pena a gente também se colocar. Bom, são vários aspectos, né, Raquel, que a gente Muitos. podia ir Ainda discutir, tinha Antônio. vários debates aqui para a gente falar certeza. sobre isso. Mas Tânia, como o assunto é educação, vamos agradecer, né, Raquel? obrigada pela sua Eu que participação aqui com a gente agradeço, mais uma é vez. sempre muito bom estar com vocês. Muito